יהי רצון שתשים שלום עלינו ועל כל עמך. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos que nos assistem. Como todo mundo já sabe, o reverendo acabou de ir embora, foi para a África. Vamos centrar aí nessa missão dele. Que Deus e Meixo Sama abençoe esta viagem. A aula de hoje é Projeto Pioneiros, 7 de julho de 1973, Reverendo Watanabe. Cuidado com a fossa, ela pode ser o início. Há uma variedade enorme de manifestações decorrentes de um comprometimento do nosso sistema nervoso, identificadas tanto como doenças nervosas como doenças mentais, incluindo-se no grande hall a neurose, a esquizofrenia, as doenças emocionais e várias outras denominações diferentes. São, de uma forma geral, chamadas de doença do espírito, onde se destaca o estresse, responsável maior pelo assustador aumento do número de neuróticos em todo o mundo. Como vai a sua fossa? Eis aqui uma palavra que, nos tempos atuais, exprime de forma geral uma ou todas as manifestações do estado depressivo humano. Fossa, um dos maiores males do nosso século. A depressão pode significar simplesmente uma redução de atividade intelectual ou motora, observando sob as condições experimentais, ou que pode estar relacionada com modificações produzidas no SNC, Sistema Nervoso Central, por drogas farmacológicas classificadas como depressoras. Em psiquiatria, há 3 empregos para a palavra depressão: num estado normal de humor, num sistema patológico ou numa ou mais síndromes clínicas. No estado normal de humor, a depressão refere-se ao efetivo estado de melancolia que ocorre em uma ampla variedade de situações, tais como desgosto e luto, desapontamento amoroso, fracasso ao tentar os objetivos ou metas pretendidas, separações de entes queridos e etc. Como sintonia, a depressão é geralmente associada com a apatia, fadiga e desordens vegetativas ou psicomotoras, sendo encontrada em uma grande variedade de distúrbios clínicos, onde apenas alguns são, primeiramente, psiquiátricos. Por exemplo, os sintomas mais comuns em diversas doenças crônicas, como o infarto do miocárdio, neoplasias e distúrbios glandulares. A depressão pode estar relacionada com uma ou mais síndromes. Ausência de afeto, desesperança, desamparo ou abandono, indignidade ou sensação de culpa, preocupações suicidas, falta de ambição, retardamento psíquico e motor, ansiedade, distúrbios do sono e etc. Os problemas. Até aos poucos anos, as drogas mais usadas para combater a depressão eram as aminas psiconalépticas
ansiolíticas, psiconalépticas ou anfetaminas, isto é, substâncias capazes de estimular o sistema nervoso central, dando euforia, bem-estar, disposição para o trabalho e etc. Entretanto, estas substâncias apresentam vários inconvenientes do ponto de vista científico, sendo os mais comuns a depressão secundária do efeito estimulante e o aparecimento da tolerância e do hábito. A depressão secundária é um grave inconveniente, pois ela vai se somar ao estado primitivo, agravando mais o problema. A tolerância que aparece com o uso continuado da droga obriga ao aumento gradual da dose, com graves consequências, e o hábito pode levar à farmacodependência ou toxicomania. Bom, vamos por partes. Esse tema é um tema que o que está sendo colocado aqui, a gente sabe que é a mais pura realidade, né? Mas, assim, a depressão, ela é algo que realmente, ela desencadeia uma série de fatores. Eu mesma, acho que já falei algumas vezes sobre isso, mas eu, em uma determinada época da minha vida, eu tive uma síndrome de pânico, e caí num quadro depressivo que levou 4 anos. Na verdade, eu passei esses 4 anos fechada dentro da minha casa. Eu não saía na rua para nada, né? Eu não ia em mercado, eu não ia em feira. Bom, na verdade, eu me isolei. E daí começaram a aparecer outros problemas, né? Por quê? Porque o emocional é o que desencadeia. Se você não está bem mentalmente, você vai entrar num processo aonde o seu organismo vai sair totalmente fora do eixo. Então, você acaba por desencadear outros tipos de problemas, outras doenças. E foi o que aconteceu comigo na época. Então, é bem o que é colocado aqui. Você vai precisar de ajuda espiritual, que nós vamos entrar nessa parte depois, mas, assim, a princípio, você está tão tomado por aquela situação, por aquele problema, a gente se entrega de uma tal forma que você nem lembra do lado espiritual, né? A gente não pensa nisso. Você se entrega de uma forma que você esquece, você quer resolver o problema, mas você não sabe como. E aí, o que acontece? A gente cai na mão dos médicos. Isso é óbvio, né? Não tem como não cair na mão dos médicos. Mas aí é aquilo que acontece. Mesmo no meu caso, foi o que aconteceu comigo. Eu passei a tomar antidepressivo. Aí você desencadeia outros tipos de problemas, que foi o que aconteceu comigo. Então, você vai tomar uma medicação para a depressão. Você vai tomar uma medicação para não ter dor de estômago. Você vai tomar uma medicação porque você desencadeou outros problemas pelo seu emocional. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba virando uma bomba relógio. E a parte fundamental, né, que seria o tratamento espiritual junto, a gente demora a entender isso. Então, quando você vai ver, você está totalmente intoxicado de remédios.
E tem um agravante também. Pelo menos isso me ocorreu, né? Essa medicação não está funcionando. Aí você troca. Tem que tentar uma outra medicação. Aí essa medicação, ela dá um efeito por um tempinho, mas daqui a pouco ela também não está funcionando. E quando você vai ver, você passou por várias medicações, né? Eu não estou dizendo que eu não entro nesse mérito, né? Nunca entrei nesse mérito, em termos da medicação e de médicos, né? Não é esse o objetivo. A gente está falando de um modo geral, que é o que acontece com a gente, né? Precisa ir ao médico? Com certeza vai ter que ir ao médico. Se em algum momento a pessoa precisar de uma medicação, é óbvio que ela vai tomar a medicação, né? Mas não é nesse sentido que a gente está falando. A gente fala da situação em si, do ponto em que a gente acaba se entregando por uma situação que ela vem, como falamos aqui agora, por diversas formas, vários fatores da nossa vida. É uma decepção, é uma tristeza, é um luto, é uma perda, são momentos que se apresentam em nossa vida e que por alguma razão a gente se torna aquela bomba relógio, né? Você passa uma vida inteira, muitas vezes, lutando com várias situações, até que chega um momento que você não aguenta e aí a coisa acontece, né? A gente estoura. E quando isso acontece, você acaba indo para o fundo do poço e você vai ter que se reerguer de alguma forma. Pode falar, Nívia. E a maioria das vezes, boa tarde a todos, a maioria das vezes é a somatização de vários problemas que vêm ocorrendo no caminho. Hoje você não sente, amanhã você não sente, mas ali na frente você vai passar a sentir. E aí você tem que procurar ajuda, né? Mas é bem isso, você, durante a vida, né, a gente vai enfrentando, não é que é uma coisa que acontece da noite para o dia, assim. Não. A gente vai enfrentando em nossa vida N situações. E chega um momento que acontece. Como ele fala aqui. Você pode ter um infarto, né? Existem várias coisas que podem ocorrer, né? Nesse processo aí da gente querer abraçar o mundo e ir segurando. Mas a gente sabe que o processo da vida é esse, né? Todo mundo passa por situações, todo mundo enfrenta problemas. Há muitas vezes a gente tem que ser forte em momentos em que você não está forte, mas você precisa ser forte. Agora, eu dentro da experiência que eu vivi, hoje eu tenho essa consciência, né, da importância que tem, que a gente precisa ser forte, ainda que seja difícil. Por que eu falo isso? Porque quando você começa a deixar de lado o teu eu, quando você começa a esquecer de você, é onde a gente está abrindo a porta e dando a oportunidade para que realmente isso venha para a nossa vida como um furacão. E quando a gente chega nesse processo, é difícil, porque eu fiquei durante 4 anos. Eu chorava noite e dia. Eu já não me reconhecia mais como pessoa. Era médico, é lógico, teve uma razão que me levou a isso,
né? Mas não é exatamente só aquela razão pelo que ocorreu. Já vinha ocorrendo situações na minha vida e que em algum momento foi a gota d'água, a última que aconteceu, e me levou para onde me levou. E eu entendo assim também, que muitos de nós, né, hoje eu tenho essa compreensão, que eu já tinha essa tendência, talvez, a um quadro depressivo. E eu acho muito importante eu fazer essa colocação que eu vou fazer agora. Eu acho que eu nunca nem comentei isso, porque é algo que vai até ajudar muitos pais em relação aos filhos. Porque eu me lembro que quando eu era menina, principalmente quando fazia frio, quando garoava, eu era menina, eu tinha coisa de quê? 5, 6 anos, 7 anos. E naquela época não tinha, né? Essa coisa aí de psicólogo. Os pais, era diferente, a educação, a criação não era como hoje, né? Que você tem vários campos de procura, né? Tanto o espiritual, quanto até mesmo na medicina, enfim. E eu me colocava muitas vezes perto da minha mãe e eu falava, nossa, eu tenho um nó no meu estômago. Eu falava para minha mãe, eu sinto uma coisa esquisita. E a minha mãe falava, mas não é nada, vai brincar que já te passa, aquela coisa mesmo de que... Mas eu fui vendo com o passar do tempo, e conforme eu fui me tornando adolescente, adulta, eu percebia que de vez em quando eu tinha esta mesma sensação, né? E de repente, no decorrer da vida, eu fui me deparar com uma situação que realmente me levou para o fundo do poço, e que na verdade eu tinha esta tendência, né? Então eu acredito que muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, os pais, eles têm que dar uma atenção para os filhos, porque às vezes as crianças, elas já estão apresentando algum tipo de sintoma, né? E os pais não se dão conta. Porque aqui dentro de toda essa aula, eu entendo também que o que leva, muitas vezes, essas situações de tristeza, de depressão, não é apenas pela pessoa não ser uma pessoa forte. A gente sabe que existem famílias disfuncionais, né? Nós sabemos que isto também é um grande problema, né? Existem situações que acabam deixando a família doente, a própria família doente. Muitas vezes todos estão doentes, mas ninguém tem essa consciência. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque você falar de depressão, antigamente não se dava uma atenção, mas hoje existem várias formas de você perceber que a pessoa está num sofrimento e não é porque ela quer. Assim como muitas vezes já ouvi falar, a depressão é frescura. Não, depressão não é frescura. Depressão é uma doença grave. É algo que te leva até o suicídio, né? É um comportamento que não acontece porque a pessoa quer. E a gente precisa ser muito forte para lidar com isso.
E nem todos têm essa força, né? Então, dentro de tudo o que está sendo falado aqui hoje, é algo que requer atenção, porque não é apenas a depressão, é o que ela pode desencadear e aonde ela pode te levar, né? Essa parte eu já li, né? Até há pouco tempo. A elevação. A elevação espiritual é o melhor remédio. Meixo Sama ensinou que à medida que a nova era avança e que cresce a atuação do espírito do fogo, a purificação ou doença também aumenta. Um exemplo típico desse ensinamento de Meixo Sama é o caso das doenças nervosas e mentais. O mundo está assistindo a um terrível aumento do índice dessas doenças, como consequência direta dos males desta época de transição, como poluição, insegurança, medo, violência, conflitos e agitação da vida moderna. O reverendo Tetsuo Watanabe disse que as doenças mentais são doenças espirituais, até a sua manifestação. As causas podem ser materiais, mas depois a doença é espiritual e o jorei é fundamental para a sua cura. A agricultura da vida, a poluição da vida, a poluição, os alimentos que contêm produtos químicos, os tóxicos criados pelo uso de remédios criam barreiras para não deixar o organismo funcionar normalmente. É quando o organismo não funciona normalmente, não pode resistir bem aos problemas da vida moderna. A vida moral e espiritual também não funciona bem e isso influencia na espiritualidade. Assim, quanto mais se desenvolver a civilização, mais neuroses teremos. Também pode acontecer que os rins, não funcionando direito, produzam toxinas que sobem pelos lados da espinha e se acumulem nos ombros. A pessoa nervosa sempre tem ombros duros. Quando uma doença nervosa ou mental se manifesta, ela tem causas que foram acumuladas pouco a pouco, muito anteriormente ao aparecimento da doença. Assim, por exemplo, a insônia é sinal de que a doença está prestes a eclodir. Da mesma forma, a melancolia causada pelas toxinas acumuladas nas costas. Ambas podem ter causas materiais ou espirituais. Tanto as más ações como as toxinas provenientes do uso de remédios, da poluição e da agitação da vida fora das leis da natureza sujam o sangue e entram influências espirituais negativas. É preciso limpar o sangue, elevar-se para sarar. Para combater essas doenças, nós devemos compreender as leis do universo e agir de acordo com essas leis. Meixo Sama ensinou que devemos procurar ser cada vez mais seres naturais, isto é, viver de acordo com as leis divinas e as leis do universo. Isso beneficia as criaturas integralmente e não apenas contra as doenças nervosas. Quem não conhece as leis divinas não sabe perdoar e nem se conformar com os acontecimentos negativos. Em vez de evoluir e se desenvolver através dos fatos malignos, aceitando-os como purificação. Essas pessoas consideram esses acontecimentos como causadores dos sofrimentos e com isso agravam a sua doença. Os conflitos conseguem atingir as pessoas de acordo com o seu estágio espiritual. Quanto mais desenvolvido, menos a pessoa é atingida. A ministração do jorei
deve ser acentuada nos casos de mulheres com problemas nervosos, na testa e nos órgãos genitais, céu e terra. Para os homens, na testa e na nuca. Mas o mais importante não é o local do corpo a receber jurei, e sim procurar aprimorar a espiritualidade e o entendimento dos acontecimentos malignos e das leis de Deus e da vida. É bem isso tudo que está sendo falado aqui, porque a gente sabe que tudo são acúmulos, né? De toxinas, remédios, situações, fatos. E quando a gente se dá conta, geralmente pega o teu organismo. Mas quando você vai tomar conhecimento, já pegou o seu espírito, a sua alma. E eu acredito que é nesse momento que a gente se entrega. Por isso que fala que a depressão é a dor da alma. Porque na maioria dos casos, as pessoas esperam chegar a um ponto crítico para buscar algo, para buscar ajuda. E, mais uma vez, eu posso falar por mim. Porque eu tomei muito remédio, né? Eu desencadeei outros problemas de saúde. Então, eu tomava muita medicação, inclusive corticoides. Então, eu vejo assim, quando eu me isolei, né? Eu seguia aquele ritmo, só que em algum momento da minha vida, eu tive que ter um despertar espiritual. E foi quando eu vim para a Messiânica. Eu fui encaminhada pelo meu marido, que já conhecia, já recebia jorei. E ele vinha para casa e falava, você precisa ir lá. Eu falava, qualquer dia, né? Mas eu não tinha vontade de nada. Pois muito bem, até que chegou um momento, porque eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica nas coisas. Eu sempre fui uma pessoa de ir e fazer. E eu realmente não me reconhecia mais. Mas até que chegou um dia que eu falei, eu vou ver o que é isso. E criei coragem e fui para a rua. Chegando no Jorei Center, me atenderam e o ministro que me atendeu falou, você vai receber 1 hora de jorei por dia, durante 30 dias. Eu não entendi nada, não sabia nada, nem sabia o que era Meixo Sama. Vi a imagem da luz divina, Meixo Sama, falei, bom, se não fizer bem, mal também não vai me fazer. E aí lá eu fui. E durante os 30 dias, eu ia receber 1 hora de jorei. E eu estou falando isso porque a espiritualidade na nossa vida, ela é tudo. Por pior que seja o problema, a gente também precisa se ajudar. A gente precisa fazer a parte da gente. É duro demais você receber um diagnóstico. É duro demais você vivenciar situações que mexem com a tua saúde. Mas a conexão com Deus, ela deveria ser o primeiro passo na vida de todo e qualquer ser humano. Mas a gente sempre coloca esta conexão por último. É por isso que muitas vezes, não é que Deus não salva,
Porque eu acredito que Deus pode salvar a qualquer momento. É que nós deixamos a coisa macular tanto no nosso corpo, que chega um momento que nem Deus vai poder fazer mais nada. Por isso que a gente fala que é a doença da alma. Então, eu percebia que eu saía daquele lugar, daquele local, eu saía cheia de vontades. A minha autoestima começou a mudar. E o que ocorreu? Que no 15º dia, recebendo o Jorei, eu chegava na minha casa e eu dormia sem o remédio. Porque eu tomava ansiolítico, eu tomava corticoide, eu tomava medicação para dormir, eu tomava sulfa, porque eu desencadeei até mesmo um problema intestinal, tudo pelo emocional. Então, o que acontecia? Eu dormia sem o remédio. E a cada dia eu fui notando que eu, por minha conta, eu comecei a ir deixando tudo de lado. Quando completou os 30 dias do meu tratamento com o Jorei, eu literalmente tinha parado por minha conta de tomar os remédios. Quando eu voltei na médica, que eles fizeram os exames em mim, na verdade eu havia desencadeado uma retocolite ulcerativa e uma artropatia nas articulações, que é um fator reumático. E esse fator reumático estacionou. A médica não acreditava no que ela estava vendo. Eu repeti um exame que, na verdade, o meu intestino não tinha mais nada. Então, assim, eu tive a minha vida de volta, né? Eu posso dizer que o Jorei me trouxe a minha vida, a minha autoestima. E foi a partir desse momento em que eu resolvi me tornar membro, porque eu tinha que ter uma forma de ser grata a Deus, a Meixo Sama, por tudo que eu havia recebido. Porque eu precisava dividir com as pessoas. Então, veja bem, me tornei membro, né? Todo mundo sabe, porque eu já comentei isso, fiquei 5 anos na Messiânica Mundial, e por algumas razões eu vim para a Arte do Jorei e estou aqui até hoje. Então, assim, eu só tenho que ter gratidão a Deus. Eu não vou dizer que eu não tenho problemas, tenho, né? Mas dizer que eu tenho problemas de saúde, que vou ao médico, vou, eu faço check-up, eu faço exames, né? Eu tenho um problema de tireoide, isso é fato, eu tenho um hipotireoidismo. Mas veja bem, eu não estou dizendo que eu não faço os meus exames, eu faço. Mas eu não tive mais nenhum tipo de problema, né? A depressão, me isolar, realmente foi um momento, uma fase da minha vida, que hoje eu superei tudo isso. A gente tem alguns momentos de fragilidade, às vezes você tem um momento de tristeza por alguma razão, por uma situação, mas eu consigo hoje, graças à minha busca espiritual, lidar com essas situações, né? Eu consigo esse equilíbrio, né? Eu consigo lidar com esses momentos. Então, eu entendo assim, que dentro de qualquer situação difícil,
O problema maior nosso é o que eu mencionei agora. A gente se entrega. Muitas vezes não é nem por querer, tá? Porque essa situação de tristeza, melancolia, pânico, depressão, é um sofrimento muito grande. Mas a gente se coloca muitas vezes acuados, como vítimas. A gente se coloca como coitadinho. Por quê? Você está tão dominado por uma situação que você quer a atenção de todos. A gente espera que passem a mão na cabeça da gente. É lógico que a gente precisa dar carinho. A gente precisa de carinho. A gente precisa ajudar essas pessoas. Mas a única pessoa que pode fazer por você é você. Como foi para mim. Se eu não tivesse tomado aquela atitude naquele dia, talvez eu nem estaria aqui hoje contando. Por quê? Porque a gente se entrega, a gente se prosta. Na verdade, eu sempre fui magra, né? Sempre fui magra, nunca fui uma pessoa mais gordinha, vamos dizer assim. Eu estava pesando 38 quilos. Eu desencadeei herpes zoster por baixa imunidade. Então, assim, eu estava definhando, mas o que era? A minha mente, a minha cabeça. Por situações que vieram ocorrendo na minha vida e que num momento precário, algo aconteceu e me levou para onde me levou. Eu permiti também tudo aquilo. Eu também permiti. Então, é difícil quando você está passando por um momento desse, a gente reconhecer, a gente ter essa consciência. Porque é aquilo, você se torna o centro. Você quer ser o centro. E isso é tão doído, é tão difícil esse momento, porque você luta todos os dias com aquilo. Mas você não vê opção, você não vê saída para aquilo. Não tem estímulo, exatamente. E quando você vai ver, você está no lamaçal. Então eu digo assim, olhar para as crianças, porque não que as crianças necessariamente, isso eu não estou falando que não é para levar, eu estou dando um exemplo. Às vezes não é o caso de um psicólogo, tá? Que eu não tenho nada contra. Eu fiz psicoterapia, não vou mentir, muito tempo. Me ajudou muito, muito. Eu era ouvida e não era interrompida. Ali eu expressava aquilo que eu sentia. Mas eu digo assim, como nós estamos falando do que é a medicação, é todo esse contexto de situações, de remédios, que você mesmo acaba se arrumando mais problema. Às vezes, a coisa ela é simples de se resolver. Quando você vai buscar espiritualidade. Porque eu só fui ter realmente a volta para a minha vida quando eu fui buscar de verdade a espiritualidade. Porque até então eu tomava remédio, mas eu não queria sair de dentro da minha casa. O meu mundo virou a minha casa. Eu não ia numa feira, eu não ia no mercado, eu não saía de dentro de casa. A minha vida se tornou a minha casa. E eu sempre fui uma pessoa dinâmica, eu sempre trabalhei, eu sempre fui, eu sou elétrica, eu sou ligada nos 220.
E de repente, mas Deus foi tão generoso comigo, eu tenho tanta gratidão pelo que eu recebi, que eu me emociono, porque aqueles dias, para mim, eles foram dias de muito sofrimento. E eu não quero mais pensar naquilo. Na verdade, isso para mim é algo que ficou no meu passado, mas é algo que eu divido com todo aquele que talvez esteja passando por esta situação. Então, eu digo para essas pessoas que não abandone os seus tratamentos, eu não estou me referindo a isso, mas busque algo dentro do que é o espiritual. Porque eu tenho essa convicção. Porque se tudo aquilo que eu estava fazendo durante 4 anos tivesse surtido um efeito, para mim, eu não teria ficado 4 anos. Foram 4 anos, não foi um dia, né? E é o que eu digo, a gente deixa o mais importante da nossa vida por último. E isso não é só nesse caso, nesse sentido da depressão, da fossa, da doença do sentimento. Às vezes a doença, ela começa no corpo, mas a gente deixa aprofundar e ela macula a alma, o espírito. E aí, a ajuda, às vezes, você vai buscar tarde. É difícil qualquer diagnóstico. Qualquer diagnóstico. Por isso que a gente tem que estar voltado ao que é o divino. E nós, como messiânicos, temos o quê? Eu jurei. E eu posso falar para os senhores que eu jurei e trouxe a minha vida de volta. É por isso que eu me tornei membro. É a minha gratidão para com Deus e Meixo Sama, dentro de uma época em que foi o pior momento da minha vida. E graças a Deus eu estou aqui hoje, para poder dividir, né, essa experiência. Papel dos messiânicos. Diante de um mundo cada vez mais conflitante, é com maior índice de neurose. O papel dos messiânicos é levar a luz de pessoa a pessoa. O que vale é a fé de cada um. Se cada um de nós conseguir elevar a sua espiritualidade e a sua felicidade, ele levará aos outros uma ajuda cada vez maior, porque sente nascer em si o desejo de fazer os outros felizes. Enquanto a pessoa desenvolve a sua espiritualidade pensando em si próprio, o olho de Deus não evoluiu. Porque a evolução espiritual aumenta o altruísmo, o desejo de ajudar os outros. Não é messiânico quem não procura ajudar os outros. Toda pessoa com problema nervoso ou material deve, além de receber bastante jurei, procurar conformar-se com os acontecimentos malignos e aceitá-los como purificação. Deve também procurar viver de acordo com as leis divinas e do universo. Mas o principal é a elevação espiritual, e para esta, o principal é a vontade de ajudar os outros. Então é assim, né? Como é sempre falado, muitas vezes a gente passa por problemas e por situações que a gente não entende o porquê de tudo aquilo, né? Principalmente no que se fala, no que se refere
ao conflito, ao trabalho, à família, às coisas materiais da vida, coisas que não dão certo, como foi falado, os objetivos, você se frustra, você se entrega, e tudo isso são acúmulos, a própria vida em si, como está sendo colocado aqui, né? A violência, esse mundo conturbado que a gente está vivendo. Quando você se dá conta, você já está... Você está no buraco, né? Mas, assim, a gente precisa prestar atenção em cada detalhe. Eu não entendia, na época, o porquê de tudo aquilo. Porque eu, na verdade... Eu quebrei, eu fali, eu tive N problemas, eu tive coisas pesadas, né? Eu tive que encarar uns leões aí, não foi fácil para mim. Talvez aquilo tudo me ajudou a me levar onde me levou, para eu entender que eu não tinha toda aquela estrutura para segurar tudo aquilo, né? Mas... é isso que a gente precisa muitas vezes entender. Que muitas das vezes você passa por situações porque você permite, mas existe Deus querendo te mostrar algo e você não sabe o que é, você não entende. Só depois que a gente vivencia o tsunami é que você vai entender por que aquele tsunami chegou. Mesmo nós tendo a nossa culpa e a nossa parte na parcela dos nossos atos. Porque a gente também tem que ter essa responsabilidade, né? Muitas coisas a gente permite para a nossa vida, a gente deixa essas coisas acontecerem, você acha que está indo muito bem, e quando você vai ver, você tropeça nas próprias pernas. Então, assim, a gente tem que ter a responsabilidade das coisas que a gente faz. Eu também permiti, eu também errei, né? Agora, por que tudo aquilo teve que acontecer na minha vida? Né? O meu fracasso no sentido profissional, tá? As situações que eu passei, as coisas que eu tive que enfrentar, as pessoas que eu tive que encarar, todo aquele conjunto de coisas que aconteceram na minha vida, é óbvio que iam me levar para onde me levou. Mas eu tinha que estar forte. E com a graça de Deus, ainda que eu estava pesando 38, 40 quilos, eu tinha que encarar os leões. E eu ia. Só que a minha saída da minha casa era para encarar os leões e médico. Só. Era o que eu fazia. Agora, depois que toda essa avalanche passou na minha vida, que eu fui em busca, nem em busca, eu fui ao encontro. Porque, na verdade, eu não fui buscar. Eu fui ao encontro do que era o espiritual. E sem saber o que eu ia encontrar. Porque eu falava, chorei, sei lá o que eu chorei, vamos lá ver. Mas, conforme aquilo tudo foi ocorrendo na minha vida, eu tive a compreensão que para eu chegar, né, aonde eu estou hoje, eu tinha que passar por tudo aquilo. Porque senão talvez eu não estaria aqui hoje, não teria me tornado messiânica, não teria chegado à arte do jurei, não seria um ministro,
E independentemente de ser ministro, porque isso para mim é segundo lugar, terceiro lugar. Foi o que eu recebi. Por isso eu me tornei membro. Eu sou muito grata a Deus e a Meixo Sama, porque eu não quero sentir o que eu senti aqueles anos que eu vivi fechada praticamente numa bolha que eu criei. Ainda que teve situações que me levaram aonde me levou, mas eu também tive essa parcela de culpa, eu permiti. Agora, a gente precisa compreender que muitas vezes, como sempre é falado, a gente vem para esse mundo com tudo registrado. É que nós não temos a lembrança. Nós sabemos o que vamos enfrentar, o que vamos passar. A gente vem com essa bagagem. Agora, a lembrança nós não temos. Mas, independentemente de tudo isso, precisamos ter a seguinte consciência: que quem está neste mundo está sujeito a tudo. Nós sabemos disso. Agora, quando a gente coloca a divina providência, o amor de Deus, a espiritualidade em primeiro lugar, nós estamos tão fortalecidos que o que vem, ainda que doa, é como eu falo, principalmente a purificação com a doença. Porque o conflito, você consegue contornar. O dinheiro é difícil, mas você também consegue. Agora, a doença, ela é algo que pega muito mais forte. Mas, se nós estivermos revestidos em Deus, com a espiritualidade, ainda que doa, ela vai ser mais suave. E dentro da nossa busca, esse Deus maravilhoso que a gente busca, Ele não vai desamparar. Ele está te dando esta oportunidade, às vezes num momento de dor, mas é só assim que a gente vai realmente buscar e se entregar a Deus. Pode falar. É o seguinte, todo mundo tem problemas, isso é uma coisa natural, acho já, né? Com todo mundo tem. Então, o que a gente pode fazer é o quê? É nos entregarmos a Deus, a divindade, né? Deus Supremo, para que Ele nos fortaleça e a gente consiga passar por essas barreiras, ultrapassar essas barreiras com sabedoria, né? E com vontade de continuar, não desistir. Eu estou falando isso porque, em resumo, eu passei por grandes problemas, purificações, cheguei a ter depressão não tão forte que nem a da ministra, mas eu cheguei a fazer tratamento, tudo, e com a espiritualidade